Bom dia, eu saúdo a você com a paz de Cristo. Para mim é uma grande alegria poder, nesse dia 30 de dezembro, estar gravando a nossa última mensagem deste ano de 2020. Uma experiência que tem sido muito rica por poder assim meditar, compartilhar, poder falar da palavra de Deus e falando, vamos assim conversando, passando para você que está assistindo. Tenho recebido também alguns retornos que tanto tem me ajudado é, nesse, nessa experiência que para mim é nova, né? Como eu disse, eu comecei mais ou menos no mês de março desse ano, graças a um irmão, ao Donizete, um irmão muito querido, que me incentivou a começar a ter esses tempos, a gravar essas mensagens e deixar no canal assim da igreja. De fato, tem sido uma grande alegria. Mas eu gostaria, antes de começar a mensagem de hoje, agradecer a sua audiência, agradecer você que tem assim visto, tem visualizado, a você que tem compartilhado, e eu gostaria de incentivar. Se você gostou da mensagem, por favor, compartilhe. O objetivo desse espaço é exatamente podermos assim multiplicar mais e mais pessoas terem a oportunidade não de ouvir a minha palavra, mas ouvir a palavra de Deus e ter a sua vida assim impactada, transformada, também encher o seu coração de alegria e de esperança, também de temor a Deus, né? Tudo isso é o objetivo deste canal. E para o próximo ano, permitindo Deus, semana que vem já até escolhi o tema da semana que vem. Eu gostaria de incentivar você. Se você gosta dessas mensagens e você tem um tema que você gostaria de ouvir aqui, sugerir, ou uma pergunta bíblica, por favor, no canal você pode fazer um comentário e deixe lá um tema sobre um assunto que você acha que seria interessante. E com certeza eu vou olhar esse assunto, estudar com carinho, claro, vou ter que ter um tempo para pensar a respeito, para estudar a Bíblia, mas muitos dos seus temas com certeza estarão em nosso canal. Para essa última mensagem do ano, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo de 15 a 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Palavra de Paulo, na carta escrita aos Efésios, capítulo 5, de 15 a 17. No início de cada ano, ou melhor, no final de cada ano e no início do outro, é normal nós traçarmos planos. Ficamos eufóricos, às vezes fazemos planos sem calcular o preço, e mesmo assim se vai dar, ou mesmo a utilidade daquele plano, e podemos ficar frustrados. Claro que há situações que ocorrem que fazemos planos e muitas vezes acontecem situações fora da nossa possibilidade, como esse ano de 2020. No começo do ano todos nós tínhamos planos, mas não imaginávamos que seríamos atingidos o mundo inteiro por essa pandemia. E muitos dos nossos planos tiveram que ser alterados. No entanto, a palavra de Deus, ela no texto que nós vamos ler, ela fala da ideia de aproveitarmos bem as oportunidades, ou como o texto diz, remir o tempo, na tradução Almeida Revista e Atualizada. Então, o texto diz, versículo 15, portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Aproveitando bem o tempo. O que é isso? Significa que no ano que vai se iniciar, cada minuto, cada hora, cada dia, nós podemos utilizar com sabedoria. O discípulo de Jesus que é convertido e que tem os valores de Deus, os valores de Jesus na sua vida, ele não desperdiça o tempo com coisas fúteis, tolas, que não vão produzir nada, ou não vão fazer bem nem a nós, nem as pessoas que nos rodeiam. Então, a razão de utilizarmos bem assim cada momento, o próprio texto diz, porque os dias são maus. E é verdade. Basta a gente olhar. A gente olha
e vê as mensagens e os valores que esse mundo sem Deus nos traz. A gente vê o mundo cada vez mais se afastando de Deus, e nós, como eu e você, filhos de Deus, discípulos de Jesus, ou como sal da terra e luz do mundo, conforme o Senhor nos ensina em Mateus capítulo 5, de 13 a 16, nós precisamos fazer a diferença em um mundo que está cada vez mais afastado dos valores divinos. E a melhor maneira de nós fazermos isso é, como o texto diz, devemos ser cheios do Espírito Santo. No dia do batismo, quando nós confessamos Jesus, cremos nele assim, arrependemos dos nossos pecados, descemos as águas do batismo, quando nós saímos das águas, nós fomos assim habitados, tomados pelo Espírito Santo, que passou a habitar na nossa vida. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo, que todo assim discípulo de Jesus tem, todo seguidor de Jesus tem. Agora, ser cheio do Espírito Santo é diferente do que ter o Espírito Santo. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É não ser cheio de planos egoístas que objetivam apenas o nosso bem, mas é ser cheio da plenitude de Deus sendo reproduzida em nós. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 3,18 que o Espírito Santo habitando em nós, através do Espírito Santo, nós podemos crescer de glória em glória. Ou seja, dia a dia. Cada dia nós podemos ser, assim, coparticipantes da natureza divina. A natureza divina vai entrando em nós e fazendo mudanças, e os nossos valores, aquilo que nós valorizávamos tanto, deixa de ter valor, porque Deus não valoriza, e aquilo que nós não dávamos valor passa a ser muito valioso, como por exemplo o reino de Deus, que no Novo Testamento é comparado a um grande tesouro em Mateus capítulo 13, ou uma pérola preciosa. Tudo isso acontece quando nós vamos sendo tomados por Deus através do Espírito Santo, e a natureza divina vai ser implantada em nós. Você pode ver isso em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Por esse motivo, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, cheio do Espírito Santo, essas pessoas estão sempre dispostas a ser utilizados por Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe que apesar de viver nesse mundo durante alguns anos que resta, não mais pertence a esse mundo. A sua pátria está nos céus, de onde está aguardando o Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 20 fala isso. Então, uma pessoa assim, os seus valores são mudados. Ela vive sob ou debaixo do domínio do Espírito Santo. E por esse motivo, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que vai se enchendo do Espírito Santo, seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, seus valores são aos poucos, de glória em glória, dia a dia, mais e mais controlados por Deus através do Espírito Santo. E como essa pessoa vai conhecendo a vontade de Deus, cada vez mais ela vai desejando que essa vontade se cumpra na sua vida. É desejar que a boa obra que Deus quer fazer na vida de cada seguidor de Jesus seja completada. Isso vai acontecer até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, até o dia que essa pessoa parte, é tomada e vai encontrar-se com o Senhor, vai para o paraíso, ou então quando Cristo voltar. E todos nós, todos os discípulos de Cristo serão transformados em corpos espirituais e encontrarão o Senhor nos ares. Então, assim, cada palavra dita, cada atitude tomada, até mesmo nossos momentos de lazer, devem ser utilizados com sabedoria, como uma oportunidade de Deus nos dá para refletirmos os valores dele, através das palavras, do comportamento, através dos valores que nós expressamos. Queremos proclamar a verdade de Deus não somente com as nossas palavras, mas também com as nossas atitudes, né? Tudo que fazemos, não existe mais aquela diferença que algumas pessoas gostam de colocar, espiritual ou material. Não existe. Para um discípulo de Jesus, tudo é espiritual.
a maneira como ele tem o seu lazer, a maneira como utiliza seu dinheiro, seus bens, tudo, tudo que ele faz, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 17, tem como objetivo agradar o seu Senhor. Porque essa pessoa é tomada da plenitude de Deus assim, através do Espírito Santo que habita nela. Dessa maneira, num jogo de futebol, as palavras ditas por essa pessoa, por um discípulo de Cristo, são palavras que refletem a atitude de Jesus. A maneira como nos comportamos numa festa, às vezes somos convidados para uma festa, como Jesus foi lá em João capítulo 2, e a maneira como nos comportamos lá, aquilo que nós bebemos, a maneira como nós tratamos as pessoas, vão refletir a maneira que Jesus faria. Especialmente se ali às vezes nós somos os únicos cristãos, nós faremos a diferença não tanto falando, mas através da maneira como nós tratamos as pessoas, através do nosso comportamento. Nosso comportamento no trabalho, na escola, as brincadeiras, podemos, claro, ter bom humor, até as piadas que nós fazemos não são piadas que denigrem ninguém, não são piadas preconceituosas, mas até as piadas são piadas, entre aspas, santas, porque são piadas coadas pelo Espírito Santo. E por isso, como disse o salmista, ele põe trava em nossa língua e não permite que a gente fale aquilo que vai denegrir o outro, que vai machucar o outro, que vai ferir, que vai proclamar valores que não são valores assim de Deus. Agora, para que nós vivamos dessa maneira, que é uma maneira sobrenatural, que não é a maneira do homem natural. O homem natural não vive dessa maneira. Dessa maneira só vive o homem espiritual. E a palavra-chave, se queremos ser pessoas, você quer ser um homem espiritual, ou você quer ser uma mulher espiritual, um jovem espiritual, um adolescente espiritual, a palavra-chave é comunhão. É passar tempo com quantidade e qualidade com o Pai Celestial. Se quisermos viver como Deus deseja, precisamos ter tempo de qualidade com a sua palavra, para compreendermos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Efésios capítulo 5, 17, que é o texto que nós estamos assim utilizando, olha só, o 17 diz: por essa razão, não sejam insensatos, não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer da minha vida? Como é que Deus quer que eu haja no meu casamento, na minha casa, com os meus vizinhos, no meu trabalho, no meio do corpo de Cristo? E você sabe que a gente só consegue fazer isso através de um estudo minucioso da palavra de Deus. Uma leitura rápida não permite isso não, mas um estudo com reflexão, com meditação. A palavra vai abrindo os nossos olhos. O Tiago diz que a palavra é como um espelho, que a gente olha e vê às vezes áreas em nossas vidas que precisam ser transformadas, e uma pessoa espiritual ela vai tendo os olhos abertos para isso. Além disso, precisamos passar tempo com o Senhor, através de uma vida de oração, através de comunhão, pedindo a Ele que Ele nos dê força, porque não é só conhecer a vontade de Deus, mas é conhecer e ter força para fazer. E como eu falei anteriormente, viver no Espírito é algo sobrenatural, é algo que o ser humano comum não consegue. E por isso sozinhos não conseguimos. Jesus disse uma vez lá em João 15, de 1 a 5, que ele é a videira e nós somos os ramos, que sem Ele nós não podemos produzir nada. Por isso que quando a gente olha na palavra de Deus, descobre áreas em nossas vidas que nós precisamos mudar, o próximo passo é nos render a Jesus, é nos ajoelhar, é dizer: o Senhor, eu quero praticar isso. Por isso, através do Espírito Santo que habita em mim, me dê força para ser obediente, para que eu seja mais e mais parecido com o meu irmão mais velho, o meu irmão Jesus Cristo. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. A igreja é um grupo de pessoas assim que foram comprados por Jesus, pessoas que estão se tornando semelhantes, cada dia mais semelhantes ao irmão mais velho, Jesus. E finalmente, é termos comunhão com pessoas que, como nós, amam a Deus. Temos comunhão primeiro, assim, com Deus através da palavra, através de uma vida de oração,
Mas também nós, se queremos crescer espiritualmente, não há crescimento espiritual. Não há. Hoje em dia existe um movimento de pessoas que dizem não preciso estar com os irmãos, é eu e Deus. Não, não. Isso é uma mentira do diabo, que infelizmente está convencendo muitas pessoas. Não há crescimento espiritual sem tempo com os irmãos. Seja nos cultos dominicais, nas reuniões assim, quando na igreja, assim, no prédio da igreja, quando nos reunimos, mas também num café com o irmão, numa visita que fazemos ou que recebemos. Tudo isso vai assim nos ajudar a termos comunhão. Claro que no texto que nós estamos lendo, eu não citei, mas no versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Aí não é só vinho, pode ser vinho, mas qualquer coisa que tire o foco de Jesus, que tira o foco de estar com os irmãos. E olha só o que ele diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, se nós queremos assim aproveitar as oportunidades diárias para vivermos como Deus quer, precisamos nos recarregar. E esse recarregar é comunhão. Como eu falei, com Deus, através da palavra, da leitura da palavra de Deus, com Ele através de uma vida de oração, mas também com nossos irmãos em Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo. Cada um de nós é um dos membros desse corpo, sendo Jesus assim a cabeça ou aquele que controla. Qual é a minha conclusão? Que nos próximos 365 dias aproveitemos cada oportunidade que o Senhor nos der para reproduzir seu caráter ao mundo sem Deus. Que as pessoas que nos rodeiam possam ver Deus habitando em nós. Que elas possam ser tocadas, não tanto por nossas palavras, também iremos falar, claro, iremos proclamar o Evangelho, mas não somente por nossas palavras, porque as palavras são faladas, mas o que vai mesmo, assim, tocar as pessoas, impactar a vida das pessoas, é quando elas veem em nós, em mim e em você, que somos assim, seguidores de Jesus, pequenos cristos, que como Jesus estão valorizando o que é espiritual, aquilo que é carnal, aquilo que é físico não é tão importante, os valores espirituais são importantes. Como Jesus, ao invés de valorizarmos coisas, estamos valorizando pessoas, que é o que Deus mais valoriza, porque foi criada a imagem e semelhança dele. Então, quando nós estamos vivendo dessa maneira, aproveitando as oportunidades para viver como Deus quer, pregando Jesus não somente com palavras, mas especialmente com atitudes de pessoas transformadas, uma hora ou outra, alguém vai olhar a minha maneira de viver, a sua maneira de viver, vai ser tocada, e quando for tocada, eu e você, como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, estaremos prontos para dizer para essa pessoa a razão de nossa fé, o porquê que nós vivemos dessa maneira. Não é porque somos melhores que ninguém, não somos. Pelo contrário, sabemos que somos pecadores, falhamos, mas estamos sendo transformados de glória em glória através do Espírito Santo que habita em nós. Que no final do próximo ano, se entrarmos em 2021, possamos olhar para trás e vermos os frutos produzidos por Deus nas nossas vidas. Uma vida cada dia mais íntegra, justa, reta, com hábitos maus vencidos, a língua controlada, por exemplo, se temos problema com a língua, os pensamentos controlados, se temos problema com pensamentos, os ressentimentos, as amarguras sendo assim tiradas de lado pelo poder do Espírito Santo, vícios abandonados, né? Vícios abandonados, não estou falando só de droga, de cigarro, que isso nem deve haver no meio de nós, mas estou falando vícios, às vezes, muito tempo na televisão, muito tempo talvez assim no celular, mais tempo nisso, sem assim ter tempo para as pessoas. Enfim, que no final do ano o pecado seja cada vez mais exceção e não regra em nossa vida. 1 João capítulo 2, versículo 1, o apóstolo João diz: essas coisas escrevo para que não pequeis. E, claro, ele diz depois, temos Jesus quando pecamos, como nosso advogado, mas ele diz, essas coisas eu escrevo para que não
pequeis. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que o pecado seja algo que nós lutamos todos os dias, não com nossos poderes, mas com o poder do Espírito Santo, com as armas espirituais que Deus nos dá. E dessa maneira o pecado vai ser cada vez mais exceção. E além disso, que tenhamos pessoas se aproximando de nós, não por nós mesmos, não por parecermos assim, melhores que ninguém, não, mas por verem o nosso imitar constante de Jesus. Nossas palavras reproduzem as palavras de Jesus. Nosso comportamento lembra Jesus. E que essa nossa maneira de viver possa fazer com que as pessoas desejem também viver dessa maneira, desejosos de se aproximarem mais assim de Cristo. Eu desejo assim a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que durante todo esse ano esteve me assistindo, um ano de 2021 repleto da presença de Deus na sua vida. Que essa presença se manifeste de maneira prática, através da nossa maneira de viver. É um ano novo, mas na verdade é um ano que não é para começar tudo de novo. Esse ano servimos a Deus, esse ano procuramos viver para Cristo, você que é um seguidor dele, que seja um ano em que vamos viver ainda mais para Jesus. Talvez é um ano em que você que ainda não é um discípulo de Jesus, mas é um ano que você se aproximou mais do seu Senhor. Que você possa continuar em 2021 nessa mesma pegada, indo ao encontro do Senhor. E que a nossa maneira de viver, uma vida santa, a nós que somos seguidores de Jesus, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade para fazer a vontade de Deus, sabe por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Mas a volta de Jesus cada vez mais se aproxima. E por isso, quando aproveitamos as oportunidades, estamos assim nos adequando ao calendário de Deus. Um dia ele volta e que quando ele voltar, ele assim nos encontre preparados para o encontro com ele. Hoje é dia 30 de dezembro. Amanhã é o último dia do ano. Que você, onde você estiver, tire um tempo para pensar na sua vida, agradecer pela maneira como Deus tem se aproximado de você, tem te abençoado, mas que seja um dia também que você recarregue, renove o seu desejo de se aproximar do Senhor, que todos os dias nos abençoa, que morreu na cruz por nós e que está todos os dias de braços abertos para que nós nos aproximemos ainda mais dele. Um feliz 2021 é o que eu desejo, cada vez mais a presença do Senhor, aproveitando cada oportunidade para viver da maneira que Ele quer. Como sempre, se você quer ouvir essa mensagem, assim quer ler essa mensagem, por favor, entre lá no portal igrejadecristo.net, que ela está prontinha para você. Um grande abraço para todos.